Opa! Seja muito bem-vindo ao canal do Podcast Empreendedor no YouTube. Assina o canal e clica no sininho para não perder nenhuma entrevista com empreendedores, CEOs e fundadores de empresas ou startups que estão literalmente transformando o mundo que a gente vive. Se você gostar também, lembra de dar um joinha, porque isso ajuda muito a espalhar nossa mensagem e fomentar o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Beleza? Vamos nessa? Fala, empreendedor! Estamos aqui no Distrito Empreendedor, nosso segundo podcast aqui, agora com a Usfera, mais uma distritante. Vamos falar hoje sobre realidade virtual e aumentada. Estou muito feliz de receber vocês, né, nesse meu tom de radialista, né, que a gente dá risada agora, sabe, porque fica mais informal, né, eu não sei, eu gosto de interpretar esse personagem porque eu sou apaixonado pelo Jô Soares, por todos esses entrevistadores que eu acho que fazem a diferença no país que a gente vive. Então aqui eu tenho, né, Déia? Então aqui na minha esquerda aqui eu tenho o Maurício Santos, né, cofundador da Usfera, junto com a Andréa Marim, ambos distritantes aqui na casa do Distrito Empreendedor, Rua Coronel Bordini 836, e eu estou aqui recebendo eles para a gente bater um papo descontraído, falar dos seus trabalhos, do seu dia a dia, de como que a realidade virtual e aumentada impacta, né, no mundo corporativo ou no de lazer também, de entretenimento. Então, falar um pouco sobre isso e, por favor, se apresentem para que a gente possa saber um pouco mais da história de vocês. Começa aí, Maurício. Eu começo? Tá bom, começa. beleza. Eu sou Maurício, eu trabalho aí com computação gráfica e formado em artes plásticas também. E computação gráfica eu tenho trabalhado desde 94. 2014 foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a realidade virtual. Foi em Toronto o que eu presenciei. Percebi que era uma tecnologia que impactaria muito a sociedade como um todo, não só no aspecto do lazer, o entretenimento, mas também na parte de marketing corporativo, na parte de treinamento educacional. Então, tenho trabalhado com isso desde então, né? Desde 2014 para 2015. Né? E atualmente estou aí trabalhando junto com a Andréa, fazendo projetos nessa área aí, né? Que legal. A minha formação é mais dentro de gestão do desenvolvimento local, tenho especialização nas Nações Unidas. A minha formação é publicidade, me formei em publicidade lá milênio passado, sou véia pra... Pode dizer palavrão? Pode, tá Sou liberado. véia pra caralho, então Tá assim, liberado. eu tenho uma puta experiência, porque não vim pra cá a trabalho, não vim a passeio. Então, assim, trabalhei já com o Banco Mundial, Unesco, UN Habitat, que são algumas agências das Nações Unidas, né? Minha especialização foi nas Nações Unidas. Passei algum tempo fora trabalhando com macro planejamento, e isso é uma coisa que ajuda muito até para a gente agora linkar todas aquelas metodologias de desenvolvimento com o que a tecnologia vem trazendo. Sempre o meu olhar, meu recorte foi baseado na sustentabilidade, e cada vez mais a sustentabilidade é essencial, e o casamento da tecnologia com a sustentabilidade é o que vai manter os humanos no planeta um pouco mais, não é? Então, assim, quando eu e o Maurício nos conhecemos, a gente teve um alinhamento de propósito muito grande, porque o Maurício também vem de uma área em que a necessidade de ter um propósito na ação, ela é muito grande. Eu fiz um processo de coaching em 2015, óbvio que eu sou absolutamente analógica, né? Eu agora estou botando os pés na tecnologia, inclusive estou fazendo curso, estou passando uma dificuldade desgraçada com o Ruby on Rails, mas estou lá, né? Tá presente. Estou na vida e estou aqui, É isso né? aí. Então, tentando agregar o que foi de bom que o Business as Usual conseguiu trazer em termos de metodologia e apontar problemas, unindo com essa juventude, com essa gurizada que vem trazendo as soluções. É verdade, até isso é uma coisa que a gente até pode abordar, né? Como é que mudou isso tudo do business as usual pro como é que é hoje, né? Vocês devem
ter vivido muito isso. Uhum. Eu cheguei na transição ali, mas eu já estou muito mais inserido no mundo digital do que no analógico. E até é muito engraçado de falar isso, porque antes de começar o programa, a gente estava com luz aqui no distrito, né? E aí a luz caiu aqui, a gente está gravando sem luz esse programa, e a gente percebe como a gente é dependente, né? Da luz e da internet e de tudo isso, né? Exato, ainda, né? Mas vamos colocar assim, a questão do business as usual, né? Eu falando sobre mim agora, a questão da experiência aí de mercado, né? Trabalhando com publicidade, para publicidade, né? Fazendo animações 3D e etc. durante 10 anos, quando tinha a empresa Animake. E claro, o ritmo era muito frenético, eu tinha que produzir pão quente, assim, bem rápido, né? Porque era uma demanda muito grande, né? Só que aí eu encarei a grande disrupção da publicidade, né? O que é a publicidade se viu num beco sem saída, porque cada vez mais o indivíduo, os cidadãos e cidadãs, eles têm mais consciência do seu consumo, né? Do que ele deixa de resíduo, né? Então a publicidade tá tendo que se reinventar. E eu confesso, eu abrindo aqui meu coração, assim, realmente era uma área que já estava me decepcionando de certa forma, porque a publicidade, como ela era feita, ela estava muito em cima do consumo pelo consumo. E lamentavelmente isso nos deixou aí com uma série de problemas, né, para administrar. É só troca financeira, né? Só dinheiro por dinheiro. E Trabalho por dinheiro. exato. E ainda deixa resíduos. E esses resíduos estão Muitos aí gerando problemas para o ecossistema, para o planeta, inclusive. Sim. Mas, de qualquer forma, o que acontece? Quando eu conheci a tecnologia de realidade virtual, quando ela passou a ser acessível para todos, por quê? Porque o smartphone hoje ele é um dos dispositivos mais importantes na experiência de realidade virtual, porque com ele tu pode ter uma experiência dessas, basta tu conectar num óculos de papelão, por exemplo, que é um cardboard, né? E aí, né, Maurício, a gente já começa a responder a pergunta o que é a realidade virtual, né? Exato. Para que ela serve? Exato. Daí, o que é a realidade virtual, né? Então, quando se viu esse acesso tão fácil, né? Todos têm smartphone, então todos têm esse computador no seu bolso, né? Com todo esse acesso. A realidade virtual nada mais é do que substituir todo o teu ambiente por um ambiente totalmente virtual. Então, tu passa por um processo de imersão, é uma experiência imersiva. Então, no caso do smartphone, ele é conectado a um óculos de cardboard, por exemplo. E aí, quando tu usa esse óculos, a tela do smartphone é dividida em duas. E o ambiente que tu vê naquelas duas lentes é transmitido através dos seus olhos. E a realidade virtual, ela só pode ser enxergada através desse óculos ou... Somente Sim. óculos. Somente Somente óculos. Pode ser smartphone. Existem uns HMDs também, que são os Head Mounted Display, que são dispositivos que são integrados com um computador, que também são óculos, né? Então, e ele usa os recursos do giroscópio, né? Seja do smartphone ou do HMD, que então, tu olha para os lados e ele compensa a imagem, fazendo com que quando tu olha para o lado, tu realmente olha para o lado naquele ambiente virtual. Então, uma substituição total do ambiente, né? Legal. Então, eu queria falar um pouquinho mais o seguinte, é que isso gera um impacto muito grande. Por quê? Porque a partir do momento que o teu cérebro se sente naquele lugar, mesmo sendo virtual, tu passa a ter todas as sensações que tu teria naquele lugar. Então, por exemplo, se tu tá numa montanha-russa virtual, o teu cérebro acha que está naquela montanha-russa. Interpreta isso, né? Então o que acontece? Tu sente todos os fenômenos do corpo, sentidos e etc., como se realmente estivesse ali dentro. Então o poder disso é muito grande, né? O poder de memorização, o poder de emoção, de receber algo através das emoções, ele é muito ampliado, né? Então tem esses quesitos, né? Não sei se quer adicionar aí eu alguma acho coisa. que uma coisa que é bastante importante na história da realidade virtual é que são as novas mídias, né? A gente está no momento de transição
para toda essa tecnologia que, como o Maurício bem colocou, se torna acessível e aí ela democratiza, né? Ela chega em todos os espaços e isso vai, como nós estamos num momento exponencial, isso vai trazer um impacto exponencial na capacidade de assimilação de informações. Porque como a gente tem uma conexão direta com os sentidos, quando tu recebe uma informação que ela afeta o teu lado racional e agrega uma experiência sensorial, a tua capacidade de assimilação dessa informação, ela é potencializada. Então, tudo que tu aprende através da realidade virtual, tu aprende mais rápido, tu retém por mais tempo essa informação e tu usa com mais imediatamente na tua realidade prática. Então, isso vai mudar muito o processo de aprendizado, por exemplo. Perfeito, e aí a gente pode fazer um gancho para entender, assim, a gente não precisa mais viajar até Paris para estar lá em Paris, né? É mais ou menos essa sensação que a gente consegue receber pela realidade virtual. A gente vai vestir um óculos e a gente vai conseguir se enxergar num ambiente sem de fato estar nele. E é isso que é mais impressionante, talvez. E importante salientar que a gente está num processo de transição dessa tecnologia, a tecnologia está evoluindo, né? Atualmente nós já temos existem alguns protótipos já no mundo que trabalham com tato, né? Então, atualmente o normal que tu tem hoje são sensores de mão para interagir com objetos virtuais no ambiente virtual. Mas já tá se disponibilizando alguns protótipos, até alguns produtos que tu veste, é vestível, e tu sente pelo tato esses objetos. Então, sensores nas mãos, sensores na roupa. Então, tu já consegue simular abraços, por exemplo. Abraços, choques, ou impactos, né? Então, isso começa a preencher mais os sentidos, né? E uma coisa só que eu queria falar, que eu acho super importante quando a gente fala em realidade virtual, na verdade, agora a gente está conseguindo realmente entender quais são os limites dos nossos sentidos, né? Porque a gente está hackeando os sentidos. Sim. No momento que se incorpora a realidade virtual numa experiência, você está, de forma artificial, hackeando os sentidos daquela pessoa, através da audição, da visão, do tato, como eu estava falando. Existem projetos com olfato também. Isso que eu ia te perguntar, o olfato quando desenvolvido, tá? Exatamente. Já tem dispositivos que simulam, como se fosse uma impressora normal, já tinta, só que ele trabalha com substâncias primitivas. Nossa. E digitalmente, através da porcentagem das misturas, ele consegue emular alguns cheiros. É como se fosse compor perfumes e odores em tempo real. Então, isso é possível hoje, né? Já existem tecnologias para isso. Não está ainda acessível para o consumidor final. Mas já existem tecnologias para isso. Laboratórios já se usam. Sensacional. E agora que a gente sabe, então, o que é e para que serve a realidade virtual, algumas aplicações, como é que o Eduardo, que é um cara comum, né, tem a empresa dele, ele é um cara tradicional ainda, como é que ele pode aplicar a realidade virtual no seu negócio, no seu dia a dia, nas suas experiências? Gente, assim, em termos de áreas, né? Vamos falar de áreas. Porque, assim, tem áreas específicas. Educação já está se transformando violentamente. Na China, hoje, já a sala de aula de crianças já estão sendo usados com realidade virtual. Então, porque tu falaste de viajar geograficamente. Só que a realidade virtual pode te viajar no tempo, tu pode voltar ao passado, tu vai estudar história estando na história. É verdade. E posso inclusive mudando as escalas. Enxergar os dinossauros. Exato. E mudando escalas também, de astronômico para microscópico, entendeu? E tu vai estudar uma molécula dentro da molécula, tu vai estudar uma célula dentro da célula, e tu vai entender o que é o mitocôndrio, o que faz a porra do mitocôndrio. Sim. Que a gente, nunca vai estudar aquela bosta, tem que decorar. E aí, Maurício, entra muito o teu papel como arquiteto de software, tá certo? Isso que eu tô dizendo? É visual, de conteúdo, né? Então, tu seria o cara que faz essa mitocôndria, essa célula. O trabalho de computação gráfica e animação faz com que a gente entenda um pouco de tudo, né? E a realidade virtual tem aplicações na educação, e quando a gente fala em educação, são várias áreas.
Lato senso. ela é super, a realidade virtual também é super usada na área de medicina. Então, por exemplo, vai fazer uma simulação de cirurgia, eu já fiz algumas animações de cirurgia na minha época, anterior, algumas décadas atrás, que eu tinha que presenciar uma cirurgia e entender como é que era o processo e aí simular aquilo de forma digital, né? E na realidade virtual isso não é diferente. Então, se a gente precisa trabalhar com algum conteúdo específico, seja para medicina, seja para astronomia, seja para na área de engenharia, tem que ir lá ver como é que funciona e simular isso da melhor forma possível. E o meu métier é isso, é entrar nas áreas determinadas que tem essa demanda, entender quais são os processos e simular isso dentro da realidade virtual. Maravilha. E além da educação, assim, quais são as outras? Treinamento. Treinamento, a parte do learning, né? Sim. Experiências de aprendizado, que vai desde a educação formal até treinamento, até simulação e toda a parte de pesquisa e desenvolvimento. Tem uma série enorme de aplicação. Também no entretenimento, que nem só para a educação, também é muito forte na questão do entretenimento. Aliás, a realidade virtual, ela cresceu muito mais no entretenimento do que propriamente nas outras áreas. Ela está se expandindo para outras áreas. Aliás, surgiu uma dúvida aqui para mim, André. O que eles fazem lá, por exemplo, na Disney, ou até mesmo nos cinemas, com os óculos 3D, isso é realidade virtual ou não tem nada a ver? Tipo? Não, isso eu posso dizer, não é realidade virtual. Não é realidade virtual, isso é só uma imagem em 3 dimensões. Exatamente. A realidade virtual, ela não o termo, ela surgiu para falar sobre uma substituição do teu ambiente. É a substituição virtual do teu ambiente, como um todo. Completa, 360, né? Então, se tu tem só a imagem 360, é uma realidade virtual. Entendi. Vamos dizer assim, pode estar sentado, sem cheiro, mas só os sentidos, a partir do momento que já trabalha com visão, já é uma realidade virtual, já dá para se considerar realidade virtual. Pô, legal. Né? Inclusive tem casos, assim, quando a gente fala sobre realidade virtual e a gente tem a oportunidade de palestrar sobre isso, tem um exemplo de uma imagem de um pintor russo, que agora não me lembro o nome, mas eu prometo que eu vou te passar, daí tu coloca nos comentários. Na descrição. Ele foi feito um quadro sobre foi feito um quadro sobre uma batalha de Borodino, que é na Rússia, lá por 1800 e poucos. E essa batalha ele pintou em 360. Ele fez todo um quadro cilíndrico em que a pessoa entrava nesse quadro e via de forma cilíndrica. Nossa. Então já daria para considerar isso, já tem como considerar isso como uma realidade virtual. Porque a partir do momento mesmo que ela só vê isso... Mesmo sendo analógico, porque é virtual, não necessariamente é digital. Isso é um ponto interessante. Virtual é algo que é pseudo-real, ela não é real mesmo, mas ela é simulada na tua frente. Aí se é simulada pintada ou não, ou digital é um detalhe. Então, a realidade virtual é isso, é se cercar desse ambiente que é todo virtual, né? Que legal, então a gente falou das aplicações, nos treinamentos, na educação, na engenharia. Ficou faltando alguma coisa? Tem a realidade aumentada, né? Vamos falar da realidade aumentada. Então. Realidade aumentada é um outro tipo de enfoque, a gente está falando de algo digital mesmo. Realidade aumentada precisa ser digital, que é nada mais nada menos do que incorporar o virtual num ambiente real. Então, por exemplo, você pega o smartphone, ativa a câmera e à medida que você está vendo um espaço real, aparece um objeto que é virtual, um personagem ou tipo o Pokémon GO, por exemplo. Sim. Então, tu está incorporando nesse espaço real, que é capturado através da câmera, elementos que são virtuais. E isso tem umas aplicações bem interessantes, né? Então, por exemplo, medicina é uma delas. Então, você pode fazer, por exemplo, um exercício de anatomia. Então, você mira numa pessoa, a câmera do smartphone, através de um aplicativo específico, e consegue ver o que ela tem dentro dela, né? Então, são aplicações interessantes. Outras aplicações também com realidade aumentada,
que é muito interessante, é o mercado. Tu acha que no futuro, assim, vai existir isso de tu, com o celular, tu olhar uma pessoa e ver onde é que ela tá doente, como que ela tá doente? Será que isso Eu é uma acho que coisa do sim, futuro, assim? porque a questão é... Que nem aqueles scanners, né? Que escaneia a pessoa e É. sabe, tem um câncer É. aqui, tem... E vale salientar o seguinte, para responder essa tua pergunta, a realidade aumentada também pode ser usada em óculos. A diferença é que o óculos tem uma lente transparente, você vê através dessa lente, e ali naquela lente é renderizado um detalhe virtual. Então, quando a gente fala, vamos ter smartphones que vão ter esses recursos, talvez não sejam smartphones. Talvez sejam implantes cocleares, tu tem um dispositivo no teu olho que vai fazer isso, entendeu? A forma como a interface tem mudado no decorrer dos anos, e através da curva exponencial, né, ele está prevendo essas coisas. A gente pode ter elementos embutidos no nosso próprio corpo que não só levam para experiências de realidade aumentada, como até de virtual. Né? Então, isso não está tão longe assim. Né? Que loucura. Então, assim, desculpa monopolizar, mas é que eu queria só falar uma coisa que é muito importante a respeito dessas questões. Porque na medida que a gente vai estudando sobre a realidade virtual, a gente percebe que existem instituições educacionais que investem nessa tecnologia, não só para aplicar na educação, mas também para estudar sobre o fenômeno. Né? Então, por exemplo, a Stanford tem um núcleo de estudos de aplicações em realidade virtual, que é a VHIL, Virtual Human Interactive Laboratory, que ele nada mais é do que ele estuda quais são os limites e o comportamento do corpo, a fisiologia, como é que a fisiologia do corpo como é que se diz? Reage com a realidade virtual. Porque a realidade virtual, tu substitui o ambiente. Mas o teu cérebro, ele por ter o aspecto elástico, ele se molda de acordo com as suas experiências, neuroplasticidade, né? Então, um trauma, ele é uma incorporação fisiológica no teu cérebro por um fator externo. Então, ele é a neuroplasticidade que se manifesta dessa forma, né? Então, o teu cérebro muda de acordo com as tuas experiências. Então, a realidade virtual tem esse quê de mudar a fisiologia. Então, aí a gente já entra, né, Maurício, nos cases, né, da realidade virtual. Superar trauma, por exemplo, que tu está dizendo, pode ser usado para superar um trauma. Por exemplo, tem, tratamentos de alcoolismo, tratamentos de fobia que usa a realidade virtual. Ou às vezes nem tratamento, às vezes é melhorar a qualidade de vida de quem, por exemplo, é vegetativo. Quem vive numa cama, está ali consciente, não consegue mexer o corpo, mas pode presenciar outros lugares no planeta e ser outra pessoa, porque tu pode ser um avatar. E em alguns momentos. Então isso, inclusive, gera melhoras na cura ou no tratamento daquela pessoa, na recuperação. Isso é bem provado. Né? Eu queria colocar aqui agora no momento do case, trazer um case que nós estamos trabalhando agora nesse momento, que é um case muito sensacional, que a gente vai trabalhar a imersão em duas esferas, porque nós vamos gravar, a gente vai ter uma parte que vai ser gravado em vídeo, 360, estereoscópico 3D, que vai ser sobre o mar, né? Porque a gente vão ser dois ambientes, esse que vai ser controlado porque vai ser produzido, nós vamos produzir essa filmagem em 360, e no momento seguinte a gente vai falar de um ambiente marinho, que daí vai ser construído, porque 3D, ele vai ser todo virtual. Então tu vai filmar no mundo... E a gente vai filmar em cima d'água, que vai mostrar, e embaixo d'água, porque embaixo é tudo virtual. É tudo virtual, porque qual é a questão? Tudo a gente vai trabalhar o impacto da poluição marinha. Nós vamos trabalhar o plástico no mar, porque a gente tem um personagem principal que é um golfinho, né? Porque o golfinho... Aí a gente ensina muita coisa em pouco tempo. Porque o golfinho é um sentinela do oceano, né? Ele reproduz como está a fisiologia do golfinho, é a fisiologia daquele ecossistema naquele local. Então, se o local está contaminado, o golfinho contamina, ele está contaminado. Então, ele é um sentinela de indicador de qualidade daquele ecossistema.
E é muito importante a preservação do golfinho por conta disso, porque ele pode, inclusive, indicar potenciais danos que pode ocorrer a populações costeiras. Seria mais ou Antes que menos uma aconteça. analogia com os macacos, assim, que eles... Na questão da febre amarela, A sim. febre amarela, é. Exatamente, exatamente. E aí, o que o Maurício vai fazer? Ele vai reproduzir, porque a gente tem patches, que chama, né, que são ilhas de plástico no oceano. Tem no Pacífico, no Atlântico alguma coisa, no Índico muito. Ilhas de recolhimento de Não, lixo. são ilhas digo, flutuantes. lixo Que o lixo flutuante. se junta e fica. Por plástico. Por conta das correntes marítimas, tem ilhas no Pacífico que são maiores do que estados, do que países. Nossa Senhora. E é um absurdo. Até 2050, a Fundação Ellen MacArthur fez essa pesquisa. Até 2050, vai ter mais particulado plástico no oceano do que peixe. Já existe rocha em sedimento marítimo com plástico. Então, o que significa isso? Significa que é muito sério o que está acontecendo. É um ecossistema que está sendo comprometido por conta da irresponsabilidade humana. E para o Maurício poder reproduzir esses dois ambientes, o ambiente marinho, onde vai ter o contato direto com os plásticos, a gente tem referências de filmagens feitas em 360 nesses patches, embaixo dessas ilhas. Nós não vamos filmar por conta de que elas são em alto mar. É muito complexo a filmagem underwater, né, submarinha dessas. Por isso que o Maurício vai construir esse ambiente. Sim. Porque o que a gente vai fazer é um vídeo de realidade virtual para chamar a atenção de que é um mundo lindo que está se perdendo pelo comportamento da espécie humana na face da Terra. Né? E vale fazer agora um link com isso tudo, né? Nós temos o nosso propósito, que é o propósito construir sem gerar custos marginais. Né? Exato. Então, tivemos o exemplo, por exemplo, quando nós fizemos um projeto para o Sebrae, que era a simulação de um espaço que eles construíam em eventos. Então, um restaurante era real, eles construíam um restaurante conceito. Por quê? Porque eles mostravam como tinha que ser feito um restaurante para as pessoas que visitavam o stand, só que eles vestiam em madeira, cadeiras, tudo isso para mostrar para as pessoas. E isso era efêmero. Sim. Porque durava o evento, depois montavam tudo e ia para o lixo. E nós fizemos virtualmente, através da realidade virtual. E eles usam isso de forma permanente agora. Sim. Então, eles perceberam que o custo marginal era bem, bem menor, né? Custo marginal por quê? Porque não precisa gastar com transporte, com material, etc. E pode usar isso de forma permanente, né? Só que tem uma questão nisso tudo, só para falar, né? Existe um fator chamado empatia que a gente precisa valorizar, inclusive precisamos resgatar isso e tem se resgatado até a forma como as startups e pequenas corporações estão se moldando através da empatia e do grupo, do coletivo, né? A ferramenta da realidade virtual é muito forte nessa questão da empatia. Porque, por exemplo, esse material que a gente está desenvolvendo, através do projeto dos golfinhos, para quem vai assistir, ele vai se sentir emocionalmente impactado. Uhum. Porque não tem como, você se sente emocionalmente impactado. Sim. Não é como ver na tela de uma TV e, de certa forma, se emocionar, mas o impacto visual, muito mais imersivo. Porque você imagina você tá navegando ou nadando embaixo d'água, vendo aqueles golfinhos e aqueles corais, etc, e em cima cheio de plástico. Sim. Então isso te gera um impacto muito grande. Isso é que a VHIL estuda. Maravilha. Que é a Universidade de Stanford estuda nesse laboratório, exatamente. Como a empatia pode provocar boas mudanças e boas experiências, não só como uma experiência de entretenimento, mas uma experiência de conscientização mental, né, vamos dizer assim. A parte da empatia tem um exercício dentro da Stanford University que eles chamam indivíduos brancos, homens, né, para fazer essa experiência. Então eles fazem uma série de perguntas para essa pessoa.
você já se viu numa situação humilhante, etc, etc, etc. E aí eles botam um óculos VR nessa pessoa. E ela se vê num espelho virtual como uma mulher negra. Que trabalha dentro de um office, de um escritório. E ele passa, essa pessoa, que é o avatar, ele fica um período se vendo como esse avatar, e de repente passa por situações de ataque, de racismo, né, e de preconceito. E aí o que acontece? Depois dessa experiência, ele tira o óculos, responde as perguntas, e eles veem, o cara fica totalmente impactado. É a velha história, sentir na pele como é estar numa situação... Como é que é se botar no sapato dos outros. Exatamente. E isso tem sido de forma muito prática e eficiente através da realidade virtual. Agora, falando o que isso tem a ver com a esfera, esse é o nosso core business. Nossa missão é utilizar a tecnologia a serviço do desenvolvimento humano e da biosfera. E aí nós temos os nossos 6 Ds, digitalizar, democratizar, descarbonizar, desmaterializar, desmonetizar, está faltando um. Nossa, tem vários desses. São 6 Ds. São 6 Ds. Democratizar, digitar, desmaterializar, descarbonizar, desmonetizar, disruptar. O mais importante, é o disruptar. Sensacional. Então, a gente faz do nosso propósito, das nossas crenças, a nossa ação. A gente é absolutamente coerente. Muito legal. E como é que o pessoal que está escutando encontra vocês, as mídias, os canais? Estamos em todas as redes, Usfera, USPHERA.com. A gente está Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Procura o Usfera que vai nos achar em todos os cantados. O site a gente está desenvolvendo, é .com, just only. Legal. E o Esfera vem de... Esfera de nós. Esfera de nós. Tem tudo. Sphere. É isso aí. Esfera de nós. É isso aí. Esfera. Só que a gente botou o A no final, né? Sensacional, galera. Estamos chegando ao fim, então, do nosso segundo podcast do Distrito aqui. Podcast onde a gente fala sobre tecnologia, ciência, inovação, a colaboração, as startups, o empreendedorismo, né? Nós fazemos a nossa gravação aqui no Distrito Empreendedor, Rua Coronel Bordini, 836, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E muito agradecidos aos distritantes da Usfera, Maurício e André. Muito obrigado. Vamos fazer uma fechada com a nossa palminha, então? Valeu. 1, 2, 3.